Muito bem, quero com grande alegria, prazer, chamar aqui ao palco a Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta, ela que vai falar conosco sobre um tema importantíssimo para essa abertura, resiliência, a força do cafeicultor. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Nesses quase 18 anos como consultora de agronegócio, né, fazendo gestão de fazenda, fazendo gestão nas cooperativas, nas revendas, trabalhando no agronegócio, quando eu chego numa fazenda de café, numa propriedade de café, você vê o quão bem cuidadas essas propriedades são. O quanto o cafeicultor, ele tem carinho, ele tem cuidado, são as fazendas mais lindas, são fazendas históricas. Esse dia eu fui numa propriedade que a família resolveu fazer uma pousada dentro da fazenda. Então, tinha tanta opção do pessoal se hospedar na casa principal, quanto também de passar o dia. E aí, o dono da fazenda, né, o cafeicultor, dizendo, o pessoal quer ver como que se colhe o café, o pessoal quer ir lá conhecer um pé de café. Para a gente é tão normal, mas para os urbanos, né, que não estão lá na lida do dia a dia, isso é tão magnífico. Então, quantas oportunidades o nosso cafeeiro pode nos dar? Então, eu queria dizer para vocês que é um imenso prazer ter vocês nesses 2 dias. E adiantar que a gente vai começar a falar sobre resiliência, mas nós vamos falar sobre gestão, nós vamos falar sobre desenvolvimento, como que está o mercado, quais são as perspectivas, quais são os cenários, o que a gente pode esperar dos próximos anos. Então, nós teremos aí grandes discussões dentro desses 2 dias. Começando essa discussão, eu queria trazer um ponto para vocês, que nós tínhamos pelo FMI uma previsão de crescimento mundial de 2,6 de crescimento mundial. Nós já estamos agora com um processo de revisão para cair para 2,4. Para o ano que vem, pessoal, nós temos uma previsão de 2%, isso foi o que estava previsto, mas já com processo de revisão para 1,7%. Então, a economia vem nos dando sinais de desaceleração. E o cafeicultor já lida com tantos desafios, com tantos cenários, intempéries, é geada, é seca, é preço da commodity, são tantas variáveis que a gente tem que lidar no dia a dia, que muitas vezes a gente pensa assim, será que eu vou dar conta de tudo? Aí vem a Luciana e me fala de sinais de uma desaceleração. Eu lembro de um primeiro encofe, seu Carlos Paulino, na época era presidente da Cochupé, e ele abriu o evento, e ele disse assim, olha pessoal, nós estamos num momento, cafeicultor, chorando, porque o preço do café estava lá embaixo. Era, vamos dizer assim, um cenário muito difícil. E naquele próximo ano, nós cafeicultores e a cafeicultura no geral deu a volta por cima, fez diferente, trouxe resultado. E eu não tenho dúvida de que nós somos resilientes por natureza. Eu me recordo da geada que teve, principalmente pegou o nosso sul de Minas ali. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra na região na semana. Foi uma palestra ali próximo a Machado. E o cafeicultor desesperado, pensando, meu Deus, não vamos conseguir passar por essa situação. E fomos resilientes, e passamos pela geada, e passamos pela seca. Muitos cafeicultores às vezes pensam em alguns momentos difíceis, nossa, vontade de mudar de cultura, vontade de arrancar tudo isso aqui, acabar com isso daqui. Só que aí você percebe que vem uma força lá do fundo, que muda todo o cenário, da onde você não imagina, que eu falo que vem lá do Espírito Santo, né? Que vem da fé do cafeicultor, nós somos pessoas de fé, e muda o cenário. E traz um preço histórico de café, como nunca se viu, que consegue contrabalancear
todas as dificuldades que passamos. Então, pessoal, a tecnologia veio resolver problemas que antes a gente não existia, que a gente não passava slides, né? Então, ela criou seus próprios problemas de conectividade. Eu lembro que no ano passado eu falei para vocês sobre agricultura 5.0, que foi sobre inteligência artificial, aonde nós chegaríamos no âmbito da conexão, né? E aí eu brinco muito quando eu vou fazer uma palestra sobre agricultura 5.0, sobre tecnologia, que nós criamos os nossos próprios problemas para que nós consigamos resolver. Então, como eu sei exatamente o que está dentro dos slides, eu queria dizer para vocês o seguinte: a cafeicultura hoje, ela é tão pulsante, eu trouxe alguns dados para vocês, que o pessoal vai colocar ali, que nós, há 150 anos, somos os maiores produtores de café do mundo. E muitas vezes, eu já fiz alguns trabalhos para cafeicultores da Colômbia, né, que costuma dizer que tem um café melhor do que o nosso, e eu não acredito de fato. Esses dias nós estávamos na Colômbia, e um cafeicultor de lá disse assim, né, ele exporta, disse: o café da Colômbia é infinitamente melhor do que o nosso café. Eu tenho bastante cafeicultores aqui, vou perguntar para vocês, o nosso café é melhor do que o da Colômbia ou é pior do que o da Colômbia, gente? É igual? O que mais? Melhor? O que mais? Melhor? Não escutei nenhum pior, né? Mas lá eles dizem que o café deles é melhor e o nosso é pior, viu, gente? Não está dizendo nem que é igual, viu? Nós temos aqui que o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil. A cada 3 xícaras de café consumidas no mundo, ao menos uma é brasileira. E que a gente consiga, mesmo apesar de termos que ser resilientes, que a gente consiga manter esse número. Porque nós estamos numa crescente nessa cultura. Se é aquela brincadeira que o ano passado o nosso cônsul chinês estava palestrando para nós aqui, e ele disse, se cada chinês resolver beber 1 xícara de café por dia, nós não temos condição de fornecer este café para a China. Então, nós precisamos melhorar a questão de gerar valor no nosso café, para sair da questão comum, da vala comum de comoditização, para vir para o valor agregado. E aí nós temos aqui que 1/3 da produção, da exportação global, vem do Brasil, ou seja, é brasileira. 45% do consumo nacional é da região sudeste. Embora, pessoal, nós tenhamos aqui os 7 estados que produzem café, eu olhei até no nosso último dado, né, nós temos aqui 300 mil fazendas de café no Brasil. No último dado que eu olhei da nossa RSVP, que é a lista de presença nossa, nós tínhamos os 7 estados presentes aqui que produzem café. Então, eu tenho o cafeicultor da Bahia, eu tenho o cafeicultor do Espírito Santo, eu tenho o cafeicultor de Minas Gerais, eu tenho o de Goiás, eu tenho o de São Paulo. Esses cafeicultores, cada um com a sua característica, com a sua região, vai trazer um grande desenvolvimento para o nosso país. Só que nós precisamos pensar que a estimativa de produção de café 2022-2023 é de uma alta de 8%. Se a gente elevar esse consumo e encontrar novos mercados, a gente não consegue nem atender, que foi o caso do exemplo da China. Lu, mas você iniciou a palestra falando de sinais de desaceleração no mercado de café. Sim, sinais de desaceleração. Por esse motivo, nós precisamos encontrar novas oportunidades de exportação. Nós temos aqui um dado interessante, que os maiores compradores do nosso café é a Alemanha, Estados Unidos e Itália. Esses são os maiores compradores de café brasileiro.
Mas existe uma oportunidade incrível. Teve uma rede da Inglaterra, de Londres, que me ligou recentemente, e eles compram só cafés do Vietnã, eles compram bastante café da Colômbia, compram café, teve um outro país também que eles compram bastante café. E ele disse, nós não temos um café brasileiro na nossa rede, é uma rede de cafeterias que tem no Reino Unido como um todo, mas muito específico na Inglaterra. E aí eu entrei em contato com alguns cafeicultores e disse, olha, eles vão vir para o Brasil e gostariam de fazer um trabalho de conhecer a originação, como que é feita, onde que estão as fazendas e tal. Nessa visita, eu percebi, eu lembro que eu entrei em contato com a Marisa, e também teve uma outra fazenda que eu entrei em contato, perguntei, vocês podem receber esse pessoal que estão interessados em importar o nosso café? Eles ficaram encantados, não só com a forma do nosso cultivo, mas com a nossa hospitalidade, com a história do nosso café. Teve uma fazenda que nós levamos esse pessoal, que comprovadamente os pés que eram colhidos, os cafés que eram colhidos por mulheres, e até a embalagem era por mulheres, tinham um nível de doçura superior. Eles ficaram enlouquecidos com o potencial de marketing que isso poderia levar para fora, o apelo emocional que teria isso fora do Brasil. Então, nós precisamos, além de ser resilientes, ter persistências para encontrar novos mercados. Nós precisamos contar mais as nossas histórias, expor mais as nossas histórias, compartilhar as nossas histórias. Se hoje nossos maiores compradores, Alemanha, Estados Unidos, Itália, potencial que a gente tem. Eu lembro de uma feira que eu mandei uma cooperativa que a gente atende, nos Emirados Árabes, para eles venderem, não era café, era amendoim. E aí, a diretoria foi para essa feira e fizeram bons negócios de exportação para o mercado árabe, como um todo. Olha o potencial que a gente tem no mercado árabe, na China e tantos outros mercados que a gente não explora. Temos, sim, não dá para a Luciana chegar aqui e dizer, olha pessoal, nosso cenário é de crescimento exponencial mundial. Não, nosso cenário ele é de desaceleração. Mas nós podemos encontrar queijos novos. Nós podemos ser resilientes a ponto de encontrar novos mercados, novas formas de vender café. Tem uma produtora que está fazendo cremes, toda a parte de skincare à base de café, e que tem sido um sucesso fora do país. Então, existe sim oportunidade lá fora. Com a nossa força, e eu digo que café, gente, é para os fortes. Porque ao contrário das outras culturas, como soja, como milho, como cana de açúcar, porque terminou a safra, e a safra pode ter sido péssima, você arranca tudo e bora para a próxima safra que vai dar tudo certo e a gente começa do zero de novo. O café é uma cultura perene. Essa safra vai refletir nas próximas com toda certeza. Só que aí vem uma coisa muito interessante que é a resiliência do café. O cafeeiro, ele é a principal cultura e a cultura mais resiliente que nós conhecemos. Porque ela tem uma grande capacidade de se adaptar depois de um grande estresse. Ele sempre volta ao seu estado natural de produtividade. Olha que interessante. Então, café não é para os fracos. Se vocês continuam nessa cultura e têm paixão por ela, é porque vocês são, de fato, resilientes. E resiliência, pessoal, é força. É capacidade de usar a diversidade para sair melhor, para se fortalecer, para transpor aquilo. Não é simplesmente ignorar a adversidade, não é simplesmente ignorar o sofrimento, mas é encontrar o caminho para tornar a dificuldade mais fácil.
seu maior patrimônio é o seu pé de café. Nós somos pessoas de fé, independente de religião. Eu falo que o produtor, que ele confia de que vai chover na hora certa, de que não vai chover no momento que não precisa, de que ele vai plantar e de que ele vai colher, ele tem que ser um homem e uma mulher de fé. E aí, passados os cenários, eu queria compartilhar com vocês uma grande história. No início desse ano, mais precisamente em maio, eu precisei fazer uma cirurgia, pessoal, de hérnia. E tive uma complicação severa, muito grave, muito grave. E nessa complicação que eu tive nessa cirurgia, eu tive que ficar alguns dias fazendo sessões de hiperbárica para que meu corpo conseguisse recuperar de toda a lesão que ele tinha sofrido. E essa câmara hiperbárica, essa daqui, alguém já tinha visto essa câmara hiperbárica aqui, ó? Ó, essa. Vocês conhecem isso aqui? Não? Isso aqui é uma câmara de oxigênio puro. Ela tem uma capacidade de melhorar a cicatrização significativamente. Só que é apavorante, principalmente as primeiras vezes que você entra nisso, porque ali você fica fechado e não pode sair, a câmara é pressurizada, e se você tiver algum problema, fala assim, meu Deus, preciso sair disso daqui, tem alguma fobia lá dentro, leva em torno de 20 a 25 minutos para despressurizar, para conseguirem te tirar lá dentro, porque senão você corre um sério risco, por conta do ouvido, né? Por conta dos nossos tímpanos e pelo grau de pressurização. E como eu precisava cicatrizar, fechar um problema, foram 78 dias fazendo essa câmara aqui. E eu me lembro que no terceiro ou no quarto dia, fazendo essa câmara, chorando muito e pedindo resiliência, né, e pedindo fé e força, da onde eu não sabia que eu poderia retirar, eu me deparo com uma pessoa caminhando pela hiperbárica aqui no Hospital Santa Genoveva. E essa pessoa me chamou a atenção. E aí eu olhava para ele e eu começava a desfocar da fobia que eu estava de ficar dentro dessa câmara. E olhava para ele e pensava, o que ele faz aqui? Será que ele vai para a câmara? Eu não sabia. E eu me interessei ao ponto de querer conhecer a sua história. E a partir do quarto dia de hiperbárica, eu descobri que eu não tinha mais o que reclamar. Eu não tinha mais o que sofrer por estar ali. Que eu precisava ser resiliente. E aí eu conheci o Dr. Guilherme, que eu queria convidar ele para subir ao palco e contar um pouco da história dele. Vem, Dr. Guilherme. Salva de palmas aqui para o Dr. Guilherme, gente. Ele vai dar um bom dia para vocês. Vira ele para lá. A cadeira. Isso. Esse é o Dr. Guilherme, pessoal. Bom dia! O pessoal não acordou ainda não, viu, Dr. Guilherme? Não, eu quero escutar um bom dia. Ele se esforçou para falar um bom dia e vocês estão dormindo do lado aí. Vai, Dr. Guilherme. Aê! Agora sim, né, Dr. Guilherme? Bom, para vocês entenderem um pouquinho da história de resiliência do Dr. Guilherme, que eu conheci na hiperbárica nesse ano. E que eu disse, no Encoff eu quero trazê-lo aqui para que os meus cafeicultores
que são sinônimos de força, de fé, de força, de fé, de resiliência, conheçam a história desse homem. O Dr. Guilherme, ele é médico, ortopedista, ele foi formado em Uberaba em 2006 e se especializou na UFO em 2007 até 2009. Ele fez especialização na USP em 2010, fez especialização no Royal Hospital na Inglaterra em 2011. Em 2012, ele começa a trabalhar no Hospital Santa Genoveva. Vindo de uma família de médicos, né? O seu pai, que é o Dr. Luiz Otti, um grande médico aqui em Uberlândia, o irmão também médico, uma família toda de médicos. Ele vai trabalhar no Hospital Santa Genoveva como ortopedista e iniciando uma carreira brilhante, com um futuro brilhante pela frente. Quando chega em 2013, enquanto ele arrumava as malas para ir para um congresso, ele passa mal. Ele passa mal e é internado às pressas no hospital onde ele trabalhava. E nesse hospital, começa a se perceber que o estado e o que ele tinha tido, que foi um AVC, era grave, muito grave. Ele ficou em estado de coma, entubado por 2 meses depois do acidente vascular cerebral. E ele acordou sem nenhum movimento. E os médicos dizem, chamam o pai dele, Dr. Luiz Otti, e diz, olha, o teu filho está com a síndrome do encarceramento, que é quando a pessoa não consegue sair do próprio corpo e ele fica encarcerado mesmo. Seu filho jamais vai voltar a se comunicar. Ele vai ficar em um estado vegetativo. E aí ele foi transferido para um hospital de reabilitação em Goiânia e depois em São Paulo. E passo por passo, dia após dia, ele foi começando a dar sinais. Ele escreveu um livro incrível, que durante as sessões, as minhas sessões de hiperbárica, eu fiquei, como que eu posso dizer para vocês, extremamente tocada. Porque quando eu li o primeiro livro dele, que falava de toda a trajetória, eu pensei, eu não posso jamais pensar na dificuldade que eu estou enfrentando. Eu tenho que ser resiliente, porque se o Dr. Guilherme, que passou por tudo que passou, tem força para estar aqui na hiperbárica, clinicando, eu não posso fraquejar. E aí eu li o livro dele que se chama Quarto 65, que foi o primeiro livro lançado e que me tocou muito, porque ali conta uma história de fé, de resiliência, de não aceitar um diagnóstico de encarceramento, de não aceitar um diagnóstico de que ele jamais sentaria, de que ele não comeria sozinho, de que ele não poderia fazer nada sozinho. E com todos os desafios, eu queria mostrar, passa o vídeo, Gabriel, para mim. Eu queria mostrar como é o processo de reabilitação dele e a resiliência que ele possui.
homem andando ainda, viu, gente? E eu queria trazer essa história, porque apesar dele não conseguir mais trabalhar como ortopedista, como ele tinha se formado, se capacitado, se especializado, ele se especializou em 2018 em medicina hiperbárica, para continuar clinicando. Então, pessoal, quando a gente pensa que nós não temos nenhum caminho para seguir, o que nos resta é a resiliência. E essa resiliência, esse cara aqui conhece como ninguém. E ele agora se dedica a fazer trabalhos voluntários, a ajudar o próximo, a ajudar as casas mais carentes, a lançar livros em prol do outro. No livro que eu li, no quarto 65, ele disse que o AVC o tornou mais humano, mais próximo das pessoas. E às vezes as intempéries que acontecem na nossa vida faz com que a gente dê mais valor ao que a gente tem e passe mais tranquilo. E veja mais e se compadeça mais do sofrimento dos outros. E aí, ele trouxe uma mensagem para vocês. Bom dia a todos, ele diz. Peço licença a vocês, pois modifiquei todo o texto que havia escrito. Não adianta ficar escrevendo bonito e dizendo coisas legais, porque a vida não é só isso. A vida não é mole para ninguém. Todo mundo tem problemas e dificuldades. Para superar os obstáculos, devemos ter uma programação. Para se alcançar a meta, é essencial que façamos um planejamento. Criar uma estratégia, um cronograma, um plano tático. Temos que usar a inteligência. Quando recebi esse convite, eu fiquei pensando com meus botões. O que eu tinha a ver a minha vida com os cafeicultores? A resposta é óbvia. Tudo. Primeiro, todo mundo madruga e começa a rezar. Pede um pouquinho e depois começa a agradecer. Cuidamos do básico primeiro. Aramos a terra, correção do pH do solo, escolhas de boas mudas, rezamos de novo, pedimos por chuva e várias outras coisas. No meio do caminho, utilizamos profissionais competentes, técnicas e táticas bem empregadas e muito, mas muito investimento. Até que então, depois de muita fé e foco constante, começamos a colher os frutos. No caso de vocês, literalmente. Pois bem, minha vida não é diferente. Acordo de madrugada, rezo, peço e agradeço. Preparo o corpo, alongamento, alimentação, muita água. Também utilizo de táticas e constantemente estou estudando e refletindo sobre o aprimoramento da reabilitação. Pois bem, no meio do caminho, escolhi profissionais competentes, utilizei táticas, técnicas, estipulei metas. Depois de muito tempo, muita persistência e perseverança, atingi um patamar de muita felicidade. Enfim, meus amigos, o que eu quero dizer é que o resultado depende de nós mesmos. Temos que nos atualizar constantemente sobre o que nos diz respeito, acreditar que pode ser diferente, lutar com afinco, ter e desenvolver um amor próprio. Essencial que sempre façamos o bem, sem olhar a quem. Acordar e olhar a vida com muito amor. Agradecer e lutar com todas as forças, todos os dias, para que possamos continuar com esse caminho de vitória e muita alegria. Muito obrigado a todos. E aí, pessoal, obrigada pela mensagem. Eu nem sabia dessa mensagem, que mensagem linda. Parabéns, Guilherme. O Guilherme, ele é colunista, ele escreve todos os meses para as revistas aqui em Uberlândia. Então, ele tem esse dom, né? O dom da palavra, o dom da escrita. E eu queria dizer para vocês o seguinte:
O Guilherme lançou o seu primeiro livro e foi, assim, um livro com grande repercussão, porque contava a história. Depois ele lançou o segundo livro, em 2019, falando sobre desafiando a ciência. E seguiu essa vida de palestrante, apesar da dificuldade da fala, mas com uma grande capacidade de conectar com a alma. Às vezes, nós não precisamos falar, mas nós somos capazes de conectar com a alma. Muitas pessoas me perguntam, Lu, é tão difícil falar em público? E eu digo, às vezes eu não preciso falar em público, eu preciso simplesmente falar para o coração. E é isso que ele veio fazer hoje. Agora ele acaba de se lançar o seu terceiro livro, que se chama O Óvulo da Viúva, que são contos inusitados. Além de ter esse sorriso que todos os dias eu encontrava na Hiperbárica, gente, ele tem um senso de humor fora do comum, sabe? Então, ele tem o senso de humor muito aguçado. E esses livros são todos doados para que sejam feitas obras sociais, principalmente com crianças carentes em orfanatos e instituições. E ele está se lançando agora o próximo livro. Então, cooperativas, revendas, próprios cafeicultores que quiserem auxiliar, ele vai estar com a gente durante o intervalo. Quem quiser conhecer ele um pouco melhor e ajudar nessa causa será muito bem-vinda. Uma salva de palmas para o Dr. Guilherme. Muito obrigada. Pode descer. Continuando aqui, eu tenho só mais um recado para vocês, para que a gente feche esse nosso início de Incoff. Tem coisas, pessoal, que eu não posso mudar. A situação que aconteceu com o Dr. Guilherme, ele não pode mudar. Mas existe uma infinidade de outras coisas que ele pode mudar. Eu não posso mudar o clima, eu não posso prever se vai ter seca, se vai ter geada, quais serão os impactos na minha produção, eu não posso prever qual que vai ser o manejo das pragas dentro da minha lavoura, que praga que eu vou ter que enfrentar, mas eu controlo o manejo de como fazer. Eu não controlo o preço da commodity, o preço do insumo, a mão de obra disponível, que cada vez está mais difícil, mas eu posso mudar a forma de me planejar, a automação nos processos. Eu posso fazer diferente. Eu posso gerir esse café a 360 graus. Eu posso dar passos para que, mesmo sendo resiliente, eu tenha condições em processos, em planejamento, em gestão financeira, em gestão de compras, na logística do meu grão, com uma equipe bem treinada, uma equipe motivada, controlando e monitorando todo o processo dentro da minha fazenda, dentro do meu negócio, que eu passe pelas intempéries com mais tranquilidade. E eu convido vocês, que são resilientes por natureza, que têm fé, que têm amor no coração, que têm um carinho enorme pelo cafeeiro, que vocês se lancem e que vocês caminhem nos passos para essa nova propriedade. Porque a propriedade 5.0, ela não é só gestão, ela é tecnologia, ela é integração, ela é inovação. Nós vamos ver durante os 2 dias que teremos aqui, palestras de governança, de sucessão, de sustentabilidade, de planejamento, de manejo. Mas nós precisamos saber que a oportunidade de fazer diferente e de ser diferente, de entregar um produto diferente com qualidade, está na mão de vocês. Nós temos, sim, um cenário desafiador para o próximo ano. Mas a forma com que o cenário nos atinge é que vai fazer a diferença. A forma com que você vai lidar com essa desaceleração mundial vai fazer a diferença na sua propriedade. Por quê? São nas piores crises que as pessoas conseguem um maior desenvolvimento, um maior crescimento. Mas saibam que não vai ser aquela que vai estar na síndrome de Hard, que é aquela hieninha do Lip Hard. Ó céus, ó vida, ó azar. O mundo vai desacelerar,
A política só Deus vai saber o que vai acontecer depois de domingo. Independente do que eu não posso mudar, eu posso ser diferente, fazer diferente. E eu convido vocês a fazer diferente, a ser diferente. Nós podemos enfrentar grandes desafios na vida, mas a forma e o jeito que a gente vai lidar com a adversidade, com os nós que muitas vezes se apresentam na vida da gente, é que vai definir o que seremos nos próximos anos. Eu queria agradecer e dizer para vocês que foi um prazer abrir esse Encof e ver essa infinidade de gente aqui. O ano passado nós estávamos com 300 pessoas, hoje nós estamos com mais de 450 pessoas aqui. É muito gratificante. Então, muito obrigada.